E aí, gente, beleza? Como estão? Tudo bem? Primeiramente, até antes mesmo de dar boa noite, queria agradecer cada um de vocês que comentou no vídeo do, do primeiro vídeo do lado B. Eu vou responder com carinho a cada um de vocês, tá bom? Porque vocês colocam questões ali, ainda que timidamente, são questões que são super importantes. Tanto para quem está do lado de cá do canal, como para quem está aí, né? Quem se dispõe a fazer um comentário público, tem o cuidado de se expor, né? Não é uma atividade muito tranquila, mas também atrás do texto tem um conteúdo, né? E aliás, é sobre esse conteúdo que está por trás do texto que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Vamos bater um papo? Bem, antes de começar a falar sobre o que está por trás do texto, queria reforçar o pedido para que vocês comentem aqui nesse vídeo assuntos que eventualmente vocês gostariam de saber sobre o lado B do concurso e também, eventualmente, se vocês não concordam comigo ou vocês têm uma visão um pouco diferente desse processo. É desse diálogo que a gente consegue gerar um entendimento, né? E esse entendimento nos conforta, nos deixa mais à vontade, mais tranquilos para estudar. Quando você começa a perceber que a sua trajetória tem muitas semelhanças, guarda muitas afinidades com trajetórias como a minha ou com a do colega do lado, você percebe que é possível, né? É possível você continuar estudando e ser aprovado. Eu já comentei uma vez, mas acho que vale a pena reforçar. Eu tô nessa vida de concursos públicos há quase 20 anos. 20 anos, gente. Eu não tô nem falando de vestibular, não, viu? Falando de concurso público mesmo. E o meu primeiro emprego formal, inclusive, já foi num órgão público. Aos 18 anos eu fiz a prova. Aos 18? Acho que foi aos 17. 17 ou 18? Não, aos 18 anos eu fiz a prova e aos 19. Não, não, gente. Aos 17 anos eu fiz a prova e aos 18 eu tomei posse. Vocês imaginem o que é um funcionário público com 18 anos de idade. 18, gente. Era eu, pois é. E de lá para cá, nesses 20 anos, eu já passei por diversas experiências de concurso. Eu acho que vale a pena mencionar duas, porque isso tem muito a ver com esse lado B dos concursos, sabe? Vou mencionar uma bem sucedida e uma não tão bem sucedida assim, se vocês me permitirem. Qual vocês querem primeiro? O povo gosta da tragédia. Vocês querem a tragédia primeiro? Hoje eu consigo rir dela, viu? Mas não foi trivial, não é uma história comum que vocês vão ouvir agora. E eu só acreditei nessa história que eu vou contar para vocês porque ela aconteceu comigo. Se alguém tivesse contado, eu ia. Não sei, sabe? Ou deu uma aumentada, mas eu vou contar. Hoje, engraçado, porque até tempo atrás eu não conseguiria falar muito bem sobre ela, sabe? Mas hoje eu tô rindo. Aconteceu que eu trabalhava como gestor num órgão estadual e apareceu o concurso para gestor do governo federal. Só que eu já estudava para o CACD, então não estava muito ligado nesse concurso para gestor federal. No entanto, ele apareceu. E eu não ia fazer, gente, porque não, até porque se você olhar as matérias que caem no Rio Branco, pro CACD, e as matérias que caem para gestor, nada a ver, nada a ver. Mas não sei o que aconteceu. Ah, foi influência dos meus colegas do trabalho. Não, César, vai lá, que você é bom do Paranauê aí, quem sabe, né? E eu fiz a inscrição do concurso. Eu não sei nem por que eu fiz a inscrição, para ser bem honesto. Mas eu lembro, o salário era muito bom. Era maior do que eu ganhava no órgão estadual, porque o gestor do órgão federal, ele está no ciclo de gestão.
Então era aquela fase onde os salários de ciclos de gestão estavam muito interessantes, que é o salário hoje do diplomata, né? E abriu 100 vagas. Pô, 100 vagas para ganhar um salário que hoje o terceiro secretário ganha, eu achei que eu pudesse me arriscar, né? Afinal de contas, eu trabalhava na área. E aí, vocês não acreditam. Um dia antes da prova, e aí começa o drama. Um dia antes da prova, eu não tinha estudado absolutamente nada para a prova, de verdade. Como se fosse o TPS, sabe? Então eu saí à tarde, fui na casa de uma amiga e a gente ficou conversando um tempão. E eu cheguei em casa de volta mais ou menos 1 hora, 1h30 da manhã, por aí. Então, eu lembro até hoje, essa minha amiga me deixou de carro em casa de volta e falou assim: não, César, vai lá fazer a prova, por favor. E então eu fui, tomei banho, dormi, acordei no horário bonitinho, certinho e fui fazer a prova. Primeira fase do concurso. E eu me lembro que o fiscal, quando eu cheguei na prova, ali na sala, o fiscal perguntou: ah, vocês vão fazer redação? Ele comentou alguma coisa em relação à redação. E eu não estava me ligando, né, que ia ter alguma coisa assim. Eu falei: moço, você perguntou para a pessoa errada. E quando eu comentei isso, assim, que eu estava muito deslocado, sabe aquela pessoa absolutamente sem noção? Eu comentei, eu escutei umas risadinhas aqui, umas risadinhas ali. E, gente, assim, era um concurso na época que não tinha nem ações afirmativas, não tinha nada. Então você imagina quem que está concorrendo para um concurso que paga hoje 19 mil, né? Na época acho que era 12 mil. E tinha 100 vagas. Aí eu sentei, primeira fase, eram 2 fases só, igual vai ser o CACD desse ano, eram 2 fases. E tinha 100 vagas. Para a segunda fase, mais ou menos no estilo do CACD, passariam 300. Fiz minha prova naquele domingo, cheguei, saiu o gabarito, não sei se foi no domingo à noite ou na segunda-feira, e eu fui super bem na prova, gente. Mas assim, absurdamente bem. E claro, era um conteúdo que eu tinha familiaridade, eu já tinha canja, né? Fiz uma pontuação bastante interessante em economia, porque eu trazia do Rio Branco, por exemplo, tinha 3 ou 4 matérias que eram comuns, sabe? Economia era comum, direito era comum, português era comum, inglês era comum. Eram bancas diferentes, mas tinha um conteúdo ali. E esse conteúdo realmente me ajudou, sabe? E aí, desse universo de uma galera que estava prestando esse concurso, dos 300 primeiros que foram convidados para a segunda fase, tinha 100 vagas. O meu nome saiu em 94. 94. Quer dizer, eu estava dentro das vagas indo para a segunda fase. Aconteceu comigo. Aí eu falei: uau! Enfim, um salário digno, né? Olha, já contando vitória. E fiquei super feliz. Aí tinha uma distância, né, da primeira para a segunda fase, uns 45 dias mais ou menos. Aliás, se os meus amigos do órgão estadual virem esse vídeo em algum momento, certamente vão se lembrar dessa história porque ficou marcante. Enfim, tinha 45 dias entre a primeira e a segunda fase, então eu resolvi estudar, né? Ninguém dispensa 12 mil reais, assim, estando dentro das vagas para ser chamado. E desses 45 dias, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, esqueci se ia ceder, lógico, né? Nesses dias, não, impossível. E fui pro dia da prova. Cheguei, faltava. Aí sim, a prova era no domingo. No sábado já dei aquela descansada, já estava mais sério do que na primeira fase, né? Comecei a levar, né? Fiz a caminhada. Chegou no domingo, acordei cedo, fiz a caminhada. O meu carro tava zoado. Falei: gente, problema no carro. Fui lá, chamei o táxi e fui para a prova. Falei: depois eu vejo essa história do carro. Vocês não acreditam. Quando eu chego na prova, no portão de fazer a prova, sim, é isso mesmo que vocês estavam imaginando. Estava fechado o portão. Era o primeiro domingo do horário de verão e eu não corrigi
o relógio. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Quando eu cheguei e vi o portão fechado, eu não acreditei. E tinha prova de manhã e depois teria a prova à tarde. Eram 2 períodos de provas e segunda fase eram provas discursivas, né? E eu chorei muito nesse dia, muito, muito. Fui para casa, li o edital para ver se dá para fazer a prova da tarde, pelo menos. E o edital dizia assim, olha, se você zerar qualquer disciplina, tá fora. E como eu não fiz a prova da manhã, em tese eu zerei, né? Mas ainda assim, eu pensei melhor e fui na prova da tarde. Porque afinal de contas, meu, perdido por um, perdido por mil. Aí eu fui na prova da tarde, cheguei cedo, né, no horário da tarde. E eu me lembro que um amigo meu, que inclusive passou nesse concurso, é gestor, trabalha lá na presidência hoje, ele falou assim, mas você tava em que sala, né, na prova da tarde? Aí eu falei, mano, porque ele notou a minha ausência, né? Eu falei, nem te conto onde que eu tava. E aí ele fez assim, ó. Enfim, aí foi a prova da tarde. A prova da tarde valia 60 pontos, a prova da manhã valia 60 pontos também. E na prova da tarde, dos 60 pontos que valiam, eu tirei 58. Isso mesmo. 58 dos 60 na discursiva. Mas zerei a prova da manhã e hoje eu não sou gestor do governo federal. Por que eu contei essa história trágica? Porque isso faz parte do percurso dos candidatos, inclusive dos candidatos mais capazes, mais competentes. Hoje, olhando em retrospectiva, eu achei que eu estava autoconfiante demais para a prova. E isso, por mais que eu tomasse todos os cuidados, é claro que teve a fatalidade do carro, mas o horário de verão é básico. O horário de verão eu não podia ter vacilado. E foi engraçado porque eu não olhei no relógio, gente. Então, para mim foi muito estranho, sabe? Mas enfim, eu estou trazendo essa história para falar da autoconfiança, que é um dos elementos da gestão emocional. A autoconfiança, gente, ela tem seus excessos. E essa história que eu acabei de contar para vocês mostra um pouco do excesso da confiança. É claro que baixa autoestima também tem um problema, né? Eu sugiro o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da humildade. É o caminho, se eu puder fazer uma analogia entre. Aliás, eu vou até evitar a analogia para evitar má interpretações, sabe? Esses preconceitos das pessoas que têm má vontade. Mas se você puder pensar num caminho do equilíbrio, vai te ajudar muito. Agora, esse equilíbrio ele não pode ser confundido com, com tranquilidade. Não é uma questão de tranquilidade. O equilíbrio é uma questão de foco. Se você puder tomar nota, eu vou usar uma expressão aqui que essa sim vale a pena, inclusive tem com pessoas que trabalham com esse conceito, é o conceito da concentração relaxada. Concentração relaxada. Você precisa estar nesse equilíbrio. Você não pode estar tenso nem para fazer a prova, nem para estudar, né? Você precisa estar relaxado, mas ao mesmo tempo você não pode estar disperso, porque não é relaxado, é concentrado e relaxado, tá bom? Como que você faz isso, né? Como é que você alcança esse estado de concentração relaxada? Dizem os estudos que esse estado se confunde um pouco com a fase quando nós éramos crianças, onde o filtro do julgamento da sociedade, do julgamento externo, ele ainda não estava completamente formado. Nós tínhamos eventualmente os nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, mas a criança ainda está numa fase de experimentação. E nessa fase de experimentação, ela não tem ainda completamente essa barreira do não pode, não deve, não vai, entende? A concentração relaxada, ela trabalha com a ideia da espontaneidade da criança. A criança vai perceber, claro, na ausência de
autoridades, assim, ou de pessoas que a coíbam, quando ela está ali brincando, por exemplo, né? Ela vai percebendo aquilo que dá para fazer, aquilo que é legal, e ela vai se divertindo. Até que a mãe chama, né? Vai tomar banho, vai comer, já fez a lição. Mas antes disso, bem, a criança está ali fluindo, né? E essa é a proposta que eu queria te fazer enquanto você estuda. Exatamente. Usa esse seu lado lúdico, infantil, espontâneo, né? E vai fluindo. É claro, agora na vida adulta a gente tem um planejamento, então há matérias que precisam ser estudadas, há matérias que precisam ser estudadas de determinada forma, há certamente um quadro de horário, um ciclo de estudo, ou seja, há um planejamento que a criança não tem condições de fazer, porque a criança fluía. Mas dentro desse planejamento, que é importante fazer, a execução é menos. Aliás, atingir o resultado, executar o planejamento é menos importante do que as fases do estudo. Então lembra, a brincadeira, sendo uma brincadeira séria, vai te garantir melhor, só um segundo. Exatamente, a brincadeira agora na condição de adulto é uma brincadeira séria, mas ela precisa continuar sendo uma atividade fluida, se possível lúdica também, mas fluida. Então, quando você estiver estudando, olha o que eu vou dizer, hein? Quando você estiver estudando economia, que geralmente o pessoal torce mais, né, o nariz e tal, ou aquela disciplina que você não está tão afinizado, bem, começa a brincar com ela, né? Eu posso lhe garantir que depois desse primeiro momento de contato com o conteúdo, à medida que ele vai ficando familiar para você, você vai achando ele interessante. Então, é preciso primeiro conhecer os conteúdos. Claro, você não precisa querer aprender de uma vez, até porque isso não vai acontecer. Mas o contato familiar com cada um dos conteúdos, com cada uma das matérias, isso vai tornando esse processo de estudo mais interessante, mais leve, mais plausível. Como você sabe, eu já estudo para o CACD há muitos anos, então eu já tive a oportunidade de bater o edital inteiro mais de uma vez. Mais de duas vezes, gente, mais de três vezes. Talvez não com a profundidade que mereça, né? Mas esse edital eu já fui e voltei algumas vezes. E hoje, olhando para trás, quantas torcidas de nariz, né? Quantas vezes eu fiquei bravo com um assunto que eu não compreendia, ou com um assunto, uma questão que eu errava, porque eu nunca tinha ouvido falar do assunto, da matéria. Enfim, aí olhando hoje eu vejo que os assuntos, ainda que eu não entenda também perfeitamente, eles já são mais familiares e traz então uma relação mais próxima. Eu queria te fazer esse convite, que você estabeleça um relacionamento íntimo com cada um dos conteúdos, não é cada uma das matérias, não, é com cada um dos conteúdos. Ache esse conteúdo interessante, agradável. Claro, primeiro conheça o conteúdo. Depois, eventualmente, se aprofunde. Depois pesquise mais sobre ele. Agora, o concurso tem prazo, mas esse prazo ele não pode violentar o seu aprendizado, porque não adianta o prazo chegar e você não ter entendido. Então, cuide do conhecimento. O conhecimento, aí eu acho que vale a analogia. O conhecimento está para o concurso, assim como o amor está para o casamento. Olha que bonito! O conhecimento está para o concurso, assim como o amor está para o casamento. Gente, por hoje é só. Comentei com vocês que eu ia fazer um vídeo de 20 minutos. Aí eu deixo para contar. Eu lembro que eu ia contar dois casos. Contei o caso trágico do horário de verão. Amanhã eu conto o caso mais interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. E, naturalmente, pedir para você comentar aqui. Mas lembra disso, sobretudo, se esse vídeo puder deixar uma mensagem, é que você crie um relacionamento íntimo, um relacionamento íntimo com cada um dos conteúdos. É isso que vai fazer com que brote o melhor candidato ou a melhor candidata que você puder ser. Lembre disso, um relacionamento íntimo e profundo. Grande abraço e até amanhã.